A alta no preço fez com que, atualmente, o etanol se torne a pior opção para abastecer o carro. Apesar das medidas criadas pelo governo para equilibrar os reajustes, o mercado não se estabiliza e o consumidor tem sentido no bolso. Para se ter uma ideia, em alguns postos o litro do álcool chega a quase R$ 3. O valor do etanol nunca esteve tão alto. E na hora de abastecer, o brasileiro tem sentido no bolso o peso do reajuste. Os dados do último levantamento de preços divulgados pela Agência Nacional do Petróleo mostram que, atualmente, não está compensando abastecer o carro com álcool. Para os motoristas aqui do Vale do Paraíba, não é novidade ver nas bombas de combustível o preço do etanol chegando a quase R$ 3. Mas para entender melhor essa alta, é preciso também saber das taxas de valores empregadas à sua produção. Atualmente, os brasileiros pagam por um dos combustíveis mais caros do mundo. Isso porque é um dos mais tributados. O Brasil tem produção de petróleo em águas profundas. Isso representa maior custo de produção, custo esse repassado aos preços. No caso do etanol, uma das explicações para a alta recorde de preços é o aumento da venda do açúcar no mercado internacional. Com isso, mais produtores destinam a sua produção para o exterior e, como consequência, resulta na queda da produção do álcool no mercado brasileiro. E aí entra em vigor aquela famosa lei da oferta e da procura, quando a escassez na produção passa a ser sinônimo de preços mais altos para os consumidores. E mesmo após a criação de algumas medidas do governo para equilibrar os preços, o problema não foi resolvido. Isso porque a Petrobras é capaz de organizar e direcionar os preços da gasolina e do óleo diesel, mas não tem autonomia para estabelecer políticas de valores na produção do etanol, que no caso são determinados pelos usineiros, ou seja, por uma permissão do Estado, os brasileiros pagam pela gasolina mais cara e pelo etanol também mais caro, diante da estrutura de mercado que se beneficia com o aumento da venda do açúcar no mundo. Ou seja, o consumidor está pagando uma conta bastante alta, com uma carga tributária muito alta e uma margem de lucro bastante alta para os produtores de cana nesse momento. Até pouco tempo, acreditava-se que o processo de safra seria um dos fatores principais para a determinação do preço do etanol. Mas, diante da constante alta de valores, independente do período de plantio ou colheita da cana-de-açúcar, percebe-se que essa interferência acaba sendo mínima. Segundo os usineiros, no período da entre-safra, o álcool aumenta em função à justificativa de escassez de produto. Mas, mesmo com a chegada do tempo de safra, os preços continuam altos. E o fato de ter uma maior oferta de etanol na época da colheita não resulta em valores mais em conta. E diante desses fatos, economistas acreditam que em 2017 o valor do álcool continue a subir. A perspectiva é que o preço do combustível continue subindo e, consequentemente, nós vamos chegar a esse título de combustível mais caro do mundo. É de fato uma dura realidade. Milhares de mães travam uma luta diária contra a microcefalia. Atualmente, o Brasil tem mais de 200 mil casos registrados e ainda está muito longe de pôr um fim na epidemia. É bem difícil, né? Porque a gente planeja um filho, entre aspas, um filho saudável, né? Brenda Pereira tem 23 anos e acaba de ter mais uma notícia ruim sobre a condição da filha. Maria Fernanda está no 4º mês de vida e a microcefalia dela é pior do que se pensava. A pediatra da menina, mesmo após mais de um ano de combate à Zika, ainda aprende com a doença. Mas a gente ainda não tem muitas respostas, porque as crianças mais velhas que têm Zika, né, que nasceram com a síndrome de Zika, elas não têm 2 anos de idade ainda. As mais velhas lá do Nordeste têm 1 ano, 1 ano e meio. As nossas daqui têm 1 ano, algumas já fizeram 1 ano. O Brasil confirmou o nascimento de 2.289 bebês com microcefalia desde que a epidemia de Zika começou em 2015. O governo diz que ainda há 3.144 casos suspeitos para serem confirmados. Para muitas mães, o diagnóstico quase sempre é uma surpresa. Quando ela nasceu, aí a médica foi, mediu o perímetro cefálico, né, que é o tamanho da cabeça, e começou a me perguntar se eu sabia sobre a Zika, se eu tive dengue, essas coisas. Só que eu não tive nada disso, não tive Zika, não tive dengue, tive nada, absolutamente nada, entendeu? Aí ela foi e falou que ela tinha microcefalia. Sim, eu chorei muito. Além da questão das limitações impostas pela doença, o preconceito só piora a situação.
O pai de Maria Fernanda abandonou a filha porque não queria conviver com uma criança doente. Brenda teve de sair do emprego e foi morar com a mãe, deixando a outra filha de 6 anos aos cuidados de parentes. Aceitar a doença acaba sendo a única solução. Eu aceitei conviver com ela. Não é que eu aceitei a microcefalia, eu amo ela, não. Eu convivo com ela, entendeu? Porque eu sou obrigada, não é porque eu quero. A perseverança de Brenda é um exemplo para as famílias que vão ter de lidar com a condição durante a vida toda. Minha gente, são várias as opções para aproveitar o verão, como praia, piscina, acampamentos, mas muitas vezes são nesses locais e nessa época que acontecem alguns acidentes. O repórter setorial conversa hoje com o capitão Monteiro, ele é da Defesa Civil. Quando chega o verão, todo mundo pensa só na alegria, mas tem que pensar também nas cautelas. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Estamos recebendo o capitão Monteiro, ele é da Defesa Civil do Estado de São Paulo e vai nos dar boas dicas, né, capitão? Satisfação em tê-lo conosco. Prazer é nosso estar aqui mais uma vez. Capitão, verão, todo mundo quer usufruir o máximo. Aí vem aquela história, começa a chover, o cara não quer sair da praia. Aí, ó, raio, perigo. Queria que o senhor nos falasse sobre isso. Essa temporada do verão, a gente tem um aumento considerável das pessoas, né, dos turistas aí frequentando os balneários, né, as nossas praias, especificamente que também na nossa região, Litoral Norte, os 4 municípios do Litoral Norte. E esse período ele vem, um período com o calor, você tem um aumento da umidade e vão acontecer as pancadas de chuvas com intensidade de moderada a forte. Normalmente essas intensidades de chuvas forte, elas vêm acompanhadas de vento, às vezes de granizo e também de descargas elétricas, de raios. E quem está nessas áreas abertas, como as praias, com certeza tem que ter a devida cautela, saber o que ele tem que fazer, algumas orientações mínimas para não se colocar em condição de vítima em potencial. Eu já soube também que não é só praia, né? Água é atrativo de raio, né? Piscina, rio, né? E também o perigo no chuveiro elétrico em casa. Na verdade, o ponto crucial é quando você está num local aberto e você é o ponto mais alto desse local aberto, você será o atrativo para a ligação, né, de canal elétrico aí do solo com a nuvem carregada de energia que deve descer. Então, o ideal é que você não se coloque, não permaneça nesses locais de campo aberto. Campo de futebol, qualquer descampado, às vezes uma área de pastoreio aí nas fazendas, né? E também, especificamente, em praias, onde é local que normalmente é bem aberto, e as pessoas às vezes pensam em se proteger embaixo de um guarda-sol, que tem ainda normalmente são estruturadas por algum cabo metálico. Aí aumenta ainda mais a possibilidade de ter uma descarga elétrica ali. Segurança relativa é estar dentro do carro. Dentro dos pneus? O carro, os pneus, apesar do carro ser de metal, os pneus eles transformam aí num isolante, né? Mas é melhor estar dentro do carro do que fora dele. Então, dentro do carro, fecha as portas, as janelas, não fique com o rosto ou parte para fora do carro. Está dentro do carro é melhor. O ideal ainda é que você, dentro do carro, se coloque num local abrigado. Se puder entrar dentro de um estacionamento, alguma área abrigada, é melhor ainda. Mas é bem melhor estar dentro do carro do que fora do carro. Estou vendo que aqui o Vale do Paraíba é mais atrativo aos raios. Nos últimos anos, nós tivemos poucas vítimas, né, mas normalmente no estado de São Paulo sempre, infelizmente, sempre temos vítimas aí de descargas elétricas nesse período da Operação Verão. A gente trata na Operação Verão, que começa ali, chama na verdade Operação Chuvas de Verão, a Defesa Civil do Estado, em parceria com as Defesas Civis municipais, coloca em operação o Plano Preventivo de Defesa Civil, PPDC. Então, esse plano ele opera de 1º de dezembro a 31 de março, podendo ter uma variação dependendo da condição climatológica e até dos acumulados de chuva. Então, nesse período, além das questões aí de raios, né, que tem um trabalho também da Defesa Civil do Estado, junto com as Defesas Civis municipais, de orientação, esse aqui é um trabalho espetacular para a gente levar a informação para as pessoas, mas também tem um trabalho de monitoramento diário. Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, uma área bem crítica devido ao nosso relevo, né? Um monitoramento diário por conta, principalmente, de deslizamentos.
Então, é feito um monitoramento diário dos nossos municípios, com acompanhamento de meteorológico, vistorias de campo. Então, um trabalho intenso da Defesa Civil do Estado, em conjunto aí com as defesas civis municipais, para a gente minimizar os efeitos aí de danos, tanto de instalações, né, de edificações, quanto danos pessoais. O senhor falou da importância de programas como esse e eu tenho praticamente certeza que a redução de casos de pessoas atingidas por raios também se deve a campanhas educativas que estão sendo realizadas pela Defesa Civil em conjunto com os órgãos de comunicação, entre outras ações, né? São várias as ações. A Defesa Civil, nós já fornecemos para os municípios aqui do Litoral Norte faixas orientativas para os banhistas, né? Então, essas são afixadas nas praias ou em locais de acesso, mesmo dentro das cidades, que tem uma movimentação de pessoas, para que elas tenham conhecimento da informação de que se estiver, às vezes o raio, normalmente ele acontece até antes da chuva. Então, está formando aquelas nuvens carregadas, você vê que já começou a aproximar algumas questões de raios, deixa a praia, vá para um local abrigado. Então, são várias ações, né, de rádio e TV, como essa aqui, um trabalho, um espaço espetacular, mas também ações até de orientações corpo a corpo feito pelas defesas civis na nossa região. Capitão Monteiro, eu acho que muito se deve à própria natureza, mas muito também se deve à imprudência das pessoas. Tem gente que não pode ver aí uma possibilidade de expandir a territorialidade sobre o mar, né? E faz aqueles piers, avanços e tal. Daqui a pouco vem a maré e derruba tudo, rebenta e as pessoas acabam atingidas. Eu vou lhe pedir para falar sobre esse assunto também, sobre a imprudência das pessoas, mas na sequência da nossa entrevista, que volta já já aqui no Repórter Setorial. O Repórter Setorial vai para um breve intervalo e ainda nesta edição você vai conhecer quais são os direitos daquela pessoa que fica desabrigada em casos de enchentes. Aguarde um instante, voltamos na sequência.